Devassando o Invisível. Romances mediúnicos. 8. A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 8 e 10, Allan Kardec. Frequentemente, amigos nossos, igualmente afeitos às lides espíritas, solicitam-nos esclarecimentos sobre o modo pelo qual são ditados, do além, os romances sempre tão atraentes da já vasta bibliografia espírita. Tomarão os autores espirituais da mão do seu aparelho mediúnico tão somente? Indagam aqueles observadores. Atuarão também sobre o cérebro do seu intérprete, seguindo a linha conhecida da faculdade psicográfica? Servir-se-ão da audição, porventura? Talvez da intuição? De princípio, afirmaremos que dependerá racionalmente da classificação do médium, tal como nolo explicam as obras básicas da doutrina, podendo, portanto, um romance provir do além por qualquer daquelas vias mediúnicas e também pela inspiração, e até pela incorporação, para que alguém escreva enquanto o aparelho receptor ou o médium dita sob impulso do ser comunicante. Não obstante, acrescentaremos que além da psicografia mecânica, da semimecânica, da intuição e da audição, etc., poderão verificar-se num ditado mediúnico para romance, pelo menos, outros meios igualmente concludentes e detalhados que o próprio médium fortalecem na fé e nas corajosas disposições que lhe serão indispensáveis ao melindroso mistério, ao passo que um mundo novo, um novo horizonte e uma sociedade rica de belezas e harmonias se desvendam para o seu espírito, encantando-o até o indefinível, com uma felicidade diferente de tudo que na terra se conhece, por esse nome, inconcebível, portanto, aos entendimentos que não a tenham penetrado. Tratando-se de um ensaio complexo, preferiremos, sobre o assunto, afirmar somente aquilo que particularmente nos disser respeito, visto ignorarmos particularidades de recepção mediúnica de outros instrumentos. Assim sendo, começaremos declarando que receber obras mediúnicas, quer se trate de romances ou não, se para alguns médiuns constitui missão, como presenciamos suceder a Francisco Cândido Xavier, para outros constituirá provação e resgate de algo mal interpretado ou realizado no passado reencarnatório. Nesta última categoria nos colocamos a nós mesmos, pois não ignoramos sejam resgate as terríveis peripécias que temos sustentado e vencido até agora para conseguir apresentar a bibliografia espírita, a pequena contribuição que nos tem cabido. De outro modo, verifica-se tratar-se de um dom especial, pois o médium psicógrafo simplesmente não se prestará ao feito literário mediúnico se não trouxer nos meandros psíquicos, além dessa, também a qualidade de literário,
como tão bem definiu Allan Kardec. O médium literário do momento, portanto, teria sido escritor em vidas pregressas ou, pelo menos, um intelectual inclinado às letras e ao belo, razão pela qual, na atualidade, possuirá aptidão para obter do espaço obras superiores aos seus próprios conhecimentos do presente. No entanto, quer se trate de missão ou provação, o que é certo para todos os médiuns é a tremenda responsabilidade que assumem no dia em que colocarem o seu nome e a sua personalidade no seio de um movimento dessa natureza. Não desejaremos abordar a iniciação, por assim dizer, necessária a um médium, a fim de servir de instrumentação fácil sob direção dos amigos espirituais que dele desejarem utilizar-se para labores mediúnicos em geral. Como tão bem apontou o grande educador espiritual Emmanuel, há nos reinos do espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige antes de tudo paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Seara dos Médiuns, capítulo 5, Curiosidade. O que implicará renovação, severos trabalhos de reforma interior de parte do candidato a intérprete dos espíritos. Certamente, não ignoramos que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes ou de virtudes, visto que Allan Kardec, assim como os espíritos elevados que lhe revelaram a doutrina espírita, explicou que até mesmo um médium analfabeto pode escrever belas páginas de literatura. Todavia, o mesmo Kardec classificou de muito raros, quase excepcionais mesmo, tais médiuns e nós outros, os espíritas em geral, com a longa experiência adquirida no aprendizado diário, também temos constatado que, se é fato que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes, os feitos edificantes que pode ela produzir somente advêm, no entanto, após renovação geral de seu portador, ou, pelo menos, após a demonstração, de parte deste, de boa vontade em se harmonizar com a espiritualidade superior, mediante a observância de severos deveres e disciplinas. Por outro lado, não conhecemos nenhum médium verdadeiramente analfabeto que apresentasse obra literária escrita, embora tenhamos conhecimento de alguns poucos exemplos desses havido na história da mediunidade. Nota da médium. Na cidade de Lavras, Minas Gerais, durante o período de 1926 a 1930, conhecemos como médium do Centro Espírita de Lavras uma senhora de cor, cujo coração boníssimo soube muito bem assimilar a doutrina dos espíritos. Mas analfabeta, pois mal sabia assinar o próprio nome e apenas lia com grande esforço as preces contidas no final do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Chamava-se Eugênia da Conceição e residia numa travessa da antiga Rua do Cônego, recebendo, em memoráveis reuniões realizadas por aquele centro, presididas então pelo coronel Cristiano José de Souza e seu vice-presidente, senhor Augusto Paiva, o espírito Padre Vítor. Por meio da incorporação, essa médium fazia os mais belos discursos filosóficos e de alta moral que jamais ouvimos, os quais, às vezes, levavam 30 minutos e mais ainda, lembrando efetivamente o sermão de um sacerdote no púlpito das igrejas. Recebia também o espírito Dr. Augusto José da Silva, que igualmente discursava de modo edificante, embora apresentando assunto e estilos diversos. Ao receber espíritos sofredores,
essa médium admirável, já falecida, relatava aos presentes a vida no além-túmulo, descrevendo-a como André Luiz hoje nola tem revelado. E de tal forma o fazia que estas manifestações se tornavam altamente elucidativas e instrutivas para os adeptos. Tais discursos, no entanto, apresentavam frequentes erros de português, visto que médium analfabeta não oferecia maleabilidade suficiente aos espíritos comunicantes para uma transmissão mais completa. Parece-nos mesmo que tal fenômeno será cada vez mais raro, tendendo a desaparecer. Temos compreendido que, dadas as dificuldades a vencer para o ditado mediúnico da literatura, os instrutores espirituais preferirão que os seus instrumentos se apliquem a boas leituras e estudos em geral, a observações e meditações profundas, o que não deixaria de estabelecer um preparo prévio, uma iniciação a fim de adquirirem e arquivarem cabedais capazes de tornar sua mente maleável e obediente ao escritor espiritual. Isso, porém, não é tudo, pois, como ficou dito, sem um ressurgimento de valores pessoais no íntimo do próprio médium, nada se conseguirá de apreciável, por não se haver ele ajustado às faixas vibratórias aptas ao feito. Seria igualmente errôneo o julgamento de que pessoas muito ilustradas e doutas seriam melhores instrumentos para um escritor da espiritualidade do que um simples estudioso, um autodidata, destituído de títulos e diplomas. Não. Sabemos, porque ficou dito pelos maiores do espiritismo, que o cérebro menos assoberbado de teorias e sistemas pré-concebidos se presta melhor aos ditados espíritas mediúnicos, não só por positivar o fato, mas concludentemente, como também porque, graças à sua singeleza, não seria interceptada ou desfigurada com ideias pessoais, algumas revelações novas que adviesse em contraposição a teorias que devessem ser renovadas. Antes a traduziria sem mesclas nem preconceitos, porque, assim, não possuiria barreiras mentais capazes de impugnar um noticiário que fosse contrário às opiniões já implantadas pela cultura daquele que muito se demorou no recesso das academias. Desde o aparecimento da codificação, queixam-se as entidades espirituais elevadas da deficiência do vocabulário humano para expressar a vertiginosidade da palavra dos espíritos, das dificuldades, das barreiras, contra que lutam nossos guias para descreverem as grandezas do mundo invisível. Quem é médium transmissor de revelações, editados e instrutivos de qualquer natureza, especialmente romances desenvolvidos no além, sabe das torturas psíquicas indefiníveis a que se vê submetido quando seu instrutor se dispõe a transmitir algo que vive ou existe nas regiões felizes do invisível, as quais desconhece porque, quando desencarnado, ele, o médium, não as puder atingir. E também sabe que isto é que denominamos tortura, a falta de outro qualificativo mais exato, não atinge somente a si próprio, mas também ao instrutor comunicante, que se entregará a disciplinas muito penosas a fim de conseguir fazer compreender, disciplinas a que só se anima pelo muito amor à causa das verdades eternas e pelo cumprimento de um sagrado dever. Por isso mesmo, entristecemo-nos quando alguns oradores, empolgados pelo ardor da própria palavra, ao emitirem opiniões meramente pessoais, vão ao extremo de atacar os médiuns com suposições e críticas impróprias e humilhantes, revelando, dessarte, o pequeno conhecimento da causa que tentara defender, e também
leviandade na apreciação de um campo delicado e complexo, que requer mais serenidade e espírito de observação para ser devidamente estudado. É certo que o estudo da mediunidade deverá ser acompanhado de cautelosas pesquisas para que se possam remover as numerosas dificuldades de que comumente se rodeia, como deslindar as múltiplas causas que a poderão desfigurar, levando-a mesmo ao ridículo e à nulidade. Tratando-se de uma faculdade, por assim dizer, celeste, destinada a realizações imprevisíveis, conviria aos seus detratores, pois os há mesmo dentro da greia espírita, antes investigá-la com o espírito de proteção e fraternidade do que depreciá-la com observações desanimadoras e antidoutrinárias. Ora, as modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores que leram os códigos do Espiritismo mais como passatempo do que mesmo com o sincero desejo de realmente aprender. Algumas dessas modalidades, consideradas novidades, criticadas por uns, incompreendidas por outros, negadas por muitos, relegadas por alguns a título de fantasias do cérebro de médiuns ignorantes, são, não obstante, tão antigas e já conhecidas dos velhos povos do passado, como são a psicografia, a incorporação e as demais estudadas por Allan Kardec e seus colaboradores. Ninguém há que ignore a singular faculdade mediúnica de João, o evangelista, dentre outras que possuiria o chamado discípulo amado, cujo espírito era arrebatado do corpo material durante o transe lúcido de desdobramento. Era alçado ao espaço e, uma vez ali, via Jesus, a quem chamava Senhor, e com ele conversava, recebendo preciosas instruções. O que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo seria não somente ouvido, mas também visto por João, pois a palavra do Mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo, depois do que o próprio Senhor Jesus o mandava escrever em livro tudo quanto presenciara. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, o último dos belos volumes de que se compõe o Novo Testamento de Jesus Cristo. Obra essencialmente mediúnica, não muito clara à compreensão vulgar, em virtude de sua feição esotérica e das dificuldades com que o Divino Mestre, ou um dos seus agentes, teria lutado para tentar transmitir o transcendentalismo profético, servindo-se do vocabulário e das imagens da época, bem mais deficientes do que as atuais, como foi o caso, por exemplo, para descrever a aviação moderna tão claramente ali revelada, não obstante a deficiência das imagens. Tão bela faculdade não foi isolada ou particular a João. Os profetas do Velho Testamento sucintamente explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados em espírito, repetindo sempre: o Senhor disse e eu vi. Ao passo que os médiuns atuais não cessam de afirmar que veem quadros fluídicos por meio de descrições dos seus instrutores desencarnados, ao receberem obras, mensagens vistas e não apenas escritas, avisos de futuras ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente de morte próxima de algum ser amado, e romances e revelações novas. E não somente com os médiuns declaradamente espíritas, tais fenômenos se verificam. A vida de cada criatura está repleta desses fenômenos, embora a maioria não ligue ao fato a devida importância. Igualmente, a vida de muitos artistas célebres
médiuns quase todos, sem o saber, alguns demonstrando mesmo faculdades positivas. Enumera fatos idênticos, visões, transportes em corpo astral ou arrebatamento do espírito de que trata João. Contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, durante um sono que tudo indica tenha sido um transe letárgico ou um estado de sonambulismo, sonhou que assistia a uma festa no céu. De lá mesmo, onde pairava o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz do invisível, onde se encontrava, certamente algum ponto de reunião de espíritos artistas, aciona o corpo que dorme e escreve a área vitoriosa da sua ópera, Norma, pois que a anterior fora vaiada durante a récita de estreia. Na empolgante obra No Invisível, Leon Denis cita o caso do pintor alemão Albrecht Dürer, o qual, preocupado por não se sentir inspirado para a criação de um quadro que reproduzisse os 4 evangelistas, debruça-se à janela a sua água furtada, na cidade de Nuremberg, Alemanha, e faz sua invocação aos poderes espirituais. Pouco a pouco, desenham-se no espaço à sua vista, materializadas, as 4 figuras que ele desejava pintar. A riqueza dos tons luminosos que envolvem essa obra-prima dos céus clareia a parte da cidade alcançada pelo artista da janela da sua humilde habitação, e este, deslumbrado, plenamente harmonizado com as vibrações das esferas artísticas da pátria espiritual, pôde observar os pormenores do modelo insólito concedido por seus amigos do mundo invisível. Daí a reproduzi-lo mais tarde, obedecendo ao capricho dos claros e das sombras, da harmonia, das cores e da pureza. Das linhas seria fácil, pois Albrecht Dürer é um grande artista, um sensitivo, cujas vibrações penetram as camadas superiores do invisível. E aquela visão sublime se decalcou nos refolhos da sua alma em formas indeléveis, o que lhe permitiu reproduzir a obra em toda a sua magnificência. Não raro, o mesmo estranho fenômeno se verificou com os médiuns espíritas em relação às obras românticas que lhes concedem os mentores espirituais. Quadros belíssimos, sequências admiráveis de cenas coloridas, detalhes singulares, etc. Tudo sublimado por um jogo de luzes indescritível, são fornecidos àqueles no momento em que recebem a obra, ou antes da sua recepção, quando do transe letárgico provocado por seus instrutores durante o preparo da mesma e a adaptação do médium para o feito. Dá-se mesmo o fato de que, algumas vezes, uma só obra terá 2 autores, um que a conta ou narra em cenas, no espaço, e outro que a escreve mais tarde por meio da psicografia. Neste caso, ao transcrevê-la sob a assistência do seu amigo invisível, o médium já conhece a história, porque a viu narrada no além, o que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda caso seja instrumento muito lúcido, impressionável, ou, quando menos, a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Dentre outros médiuns de que temos notícia, além de nós mesmos, pois esses fatos nos são muito comuns, convirá destacar Francisco Cândido Xavier, por ser o mais popular e o mais acreditado no conceito geral. Confessa ele que, ao receber da entidade espiritual Emmanuel o livro Paulo e Estevão, assistiu deslumbrado à cena da aparição do Nazareno a Saulo de Tarso na estrada de Damasco,
quadro fluídico criado pela palavra espiritual, vibração mental, poder do pensamento e da vontade sobre os fluidos existentes no universo. Do autor da obra, que a está ditando psicograficamente, e a qual se converteria na mais bela obra pelo espaço concedida aos homens depois da codificação da doutrina espírita. Comovido, o médium não suporta tanta grandeza patenteada à sua visão. Abandona o lápis, interrompendo o ditado. Prostra-se de joelhos e chora as mais sublimes lágrimas que seus olhos conheceram. Aliás, é comum o médium se emocionar ante as belezas que à sua visão se rasgam em cenas indescritíveis, quando muito concentrado no trabalho, favorecido por ambiente feliz e afastamento completo das coisas deste mundo. Ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Muitas vezes, nós mesmos temos interrompido nossos trabalhos ante o encantamento da sutil beleza espiritual com que nossos guias nos mimoseiam, a fim de nos entregarmos ao pranto feliz e comovido que o mundo ainda desconhece. Parece que o médium, em tais condições, em tais ocasiões, tem as suas sensibilidades gerais elevadas ao máximo, pois se não vibrar uníssono com o autor da obra, não conseguirá realizar o feito. Daí o porquê de um instrumento mediúnico obter obras de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil, exigindo o máximo de qualidade harmoniosas de um e de outro, tais como amor à causa, vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, desinteresse de toda e qualquer natureza, mormente o desinteresse monetário, renúncia e até mesmo espírito de sacrifício, o que deixa entrever não ser fácil a um encarnado assim comungar tão intensamente com entidades de elevadas espiritualidades.